Então o Dreamweaver ele permite que a gente faça muita coisa sem acabar mexendo no código. Então, por exemplo, olha, vejam aqui, eu tenho um esquema chamado título, né? Vamos antes dar uma olhadinha no código que ele abre por padrão. Ó. Então ele abre aqui uma página em HTML, tá? Certo? Uma página completa já, dizendo o tipo do documento, tá? Dentro das regras W3C, vou explicar para vocês o que é. Então, o W3C, gente, é assim, é um órgão, né, que regulariza o código de vocês, certo? Não é que ele regulariza o código, é que ele verifica, ele padroniza o desenvolvimento, tá? Por exemplo, então, quando a gente faz um site bem feito, utilizando técnicas de tables, né, CSS, utilizando, a gente pode tentar regularizar ele dentro do W3C. O W3C, deixa eu abrir aqui o site para vocês verem. W3C. Será que é esse aqui? Acho que não é. Esse aqui. Então esse W3C, ele é um órgão que regulariza, tá? Então ele confere se o site de vocês está dentro dos padrões de acessibilidade, dentro dos padrões de desenvolvimento, tá ok? Então ele tem aqui um monte de eventos, ele tem artigos, né? Claro que infelizmente é tudo em inglês, né? Então depende de a gente ter mas ele é o cara que dita as regras do desenvolvimento web, ok? Nós temos uma opção aqui dentro também. Deixa eu ver se é isso aqui. Olha, Standards. Application, arquitetura, semântica web. Olha, ele confere a semântica de vocês. Ele confere... o que mais aqui que nós podemos tirar até aqui? Ah, tá. Ele confere se, por exemplo, não tem redundância no código, tá ok? Enfim, é um órgão que regulariza. Nós temos até uma opção dentro dele aqui, que vocês depois mandam o link do site de vocês, né? E ele confere, vê se o código de vocês está dentro dos padrões, ou se tem algum erro, né? E com isso, se ele estiver dentro dos padrões, vocês podem até colocar uma certificaçãozinha ali, tal, um selinho, certo? Então, basicamente a ideia é essa: a gente monta um site e manda o link para lá, né? Manda o arquivo para lá e os caras conferem para nós, tá? Eu geralmente não faço muito isso, a gente segue os padrões, né? Mas eu acabo não fico conferindo toda vez, ok? Mas enfim, ele começa com um cabeçalho já que padroniza o cabeçalho lá do W3C, certo? Nós temos aqui o READ, né? Percebam, ele já criou a tag READ para nós. A tag meta, né? Que também é importante, que está dizendo que é um texto em HTML, tá? Se não tiver, ele vai funcionar normalmente, tá? O tipo de caracterização é ISO 885901. O que significa isso? Que está em europeu ocidental, ou seja, ele lê direitinho. Se eu fizer um C cedilha, por exemplo, essa codificação de letras, ele já lê o C cedilha, tá? Pode estar também diferente, pode estar trabalhando com o UTF-8, também funciona, tá ok? Então, gente, ele já começa, nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque esse aqui a gente ocupa muito lá nas linguagens de servidor, tá? Então, mas por enquanto, entende-se o seguinte: quando vocês começam um arquivo em Dreamweaver, ele já consegue fazer para vocês a estrutura básica do HTML, tá ok? Aí vocês podem optar por mexer no código, ou também estar mexendo pelo design, certo? Então, como eu não tenho nada aqui ainda, eu vou colocar aqui, por exemplo, vejam só, título, né? Eu vou colocar aqui, ó, site com Dreamweaver, certo? Ó, ele mudou o título do meu site, vejam lá no código, ó, que ele já atualizou para nós dentro da tag title, certo? Então, voltando lá, eu vou escrever um texto aqui, ó, um texto qualquer.
aqui na parte de design. Se eu for lá no código, ó, ele já colocou dentro do meu body. Posso estar dividindo, posso estar acompanhando isso, né? Vou dar um Enter aqui, ó, percebam, texto. Vou dar um Enter, ó lá, ele criou um P para mim ao redor. Ok? Então, o que acontece? Ele acaba já fazendo... Deixa eu dar um Enter aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele criou um P, ele vai criando as opções aí. Eu vou segurar o Shift e dar um Enter, quer ver? Shift, vou escrever teste 3. Shift e Enter. Eu pulo uma linha só, ele quebra o BR. Perceberam? Então o que o Dreamweaver faz? Ele permite que a gente vá desenvolvendo um site e ele vai fazendo para nós todas as tags. Um contra é que ele suja muito o código, né? Ele deixa um código assim tanto quanto ilegível. Por exemplo, eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, eu apaguei tudo que eu tinha, mas ainda ficaram teoricamente ali algumas tags, ó, o BR, ó, eu vou ter que estar deletando, certo? Sem ver para apagar. Por exemplo, eu vou começar a mostrar para vocês aqui as opções que nós temos, tá? Então, se eu escrever, por exemplo, aqui um link, eu posso estar selecionando esse link aqui embaixo, nas propriedades, está atribuindo um link. Tá? google.com.br, vou lá no código, perceba, google.com.br. Claro que no nosso caso, né, nós precisamos pôr o HTTP, os pontos barra, né? Destino, vocês lembram que eu falei que tinha lá o blank, que ele abria numa janela nova? Nós podemos estar selecionando por aqui, tá? Um título para isso, vamos por lá, Google, maiúsculo, tá? Muito bem, o que acontece? Ó? Eu venho aqui no código, ele atribuiu a tag title para mim, o target blank, né? Ou seja, ele acabou já fazendo de maneira mais rápida. É mais rápido? Olha, depende do caso. O que começa a complicar para nós é o seguinte, eu vou começar a formatar isso aqui, percebam. Link, tá? Eu vou dar um B, vou dizer que está negrito. Eu vou trocar o CSS dele, percebam, ó, nós temos a parte HTML, sempre de todo elemento, e o CSS. Eu posso estar montando o CSS já. Fonte, vamos colocar aqui um Trebuchet, ó, ele já pede para eu criar uma classe, né, para essa minha fonte. Então, vamos dizer que são os links. Eu não quero complicar muito, gente, não é que a gente tem que usar isso aqui, mas isso aqui eles vão pedir para vocês na hora de formatação, ok? Links, tá? Veja que ele criou uma classe .links aqui para mim. Vamos ver lá no código como é que tá, deixa eu dividir aqui para vocês. Ó, ele criou o style, tá? E a classe links, dizendo que a font family é Trebuchet, ok? Aí o que acontece? Eu venho aqui, vou dizer que o tamanho é 18. Tá vendo? Ó, ele já começa a aumentar essa minha classe. Ó. Link. Então a gente acaba perdendo, ó. Acabamos perdendo um pouco o controle do CSS. Ok? Ele ajuda de maneira rápida, mas vocês vão acabar sujando o CSS de vocês aqui e não vão mais ter controle sobre as classes. Tudo bem, essa aqui era o link, mas ó, qual que é a regra-alvo? Né? Nós temos aqui links. Vocês podem estar alterando, certo? Eu não sou muito fã disso aqui, porque o que acontece? É aquela ideia. Vocês acabam se perdendo. Como não foram vocês que digitaram, vocês não vão lembrar as classes, vocês ficam criando um monte de classes. Então, ó, só para o link, a gente acabou criando tudo isso aqui, coisa que a gente poderia ter resolvido de uma maneira diferente, né? Não precisava ter usado essas classes. Aqui eu coloquei a link, então quer dizer que todos os meus né, que forem link vão ter o 18. Então, por exemplo, se eu fizer um outro link aqui agora, vou dar 2 cliques aqui e vou dizer que ele vai agora wall.com.br, tá? Olha, percebam. Como ele não pegou classe nenhuma, certo? Eu vou ter que chegar aqui e vou dizer que é o link só. Ok? Para que ele está sem negrito, eu coloco o negrito, aí ele vem para ficar igual, certo? Então, vocês podem estar controlando através daqui. Não gosto, tá? Não é o meu
não é a minha ideia, tá? Mas a gente acaba mostrando para vocês que vocês podem estar fazendo através do Dreamweaver também, certo? Então, para 2 links, a gente acabou criando já os códigos deles aqui. Eles já estão com um CSS aqui em cima, né? CSS um pouco fora do que a gente fez, mas enfim, dá para utilizar isso aqui de maneira mais rápida, ok? Então esse aqui é o link, vocês podem estar inserindo o hiperlink por aqui também, ó. Vou colocar o hiperlink, ó, o texto, hiperlink, né? Para onde que vai? Ou vai para um arquivo, né? Ou vai para um site. Destino, né? É a mesma coisa que eu estava fazendo ali embaixo, estou fazendo aqui, ó. Título, UOL, né? Não precisa chave de acesso também não. Então, ok, ó, ele criou um hiperlink igual, certo? Com as mesmas configurações. Então, a ideia é que vocês podem fazer de 2 ou 3 formas a mesma coisa, tá? Link de e-mail, tá? Então, por exemplo, eu nem vou criar direto aqui já, para vocês verem. Link de e-mail, ó. Texto. E qual que é o e-mail? Contato, arroba. Ok? Dá um ok, ó. Ele criou já o link para mim. A única coisa aqui, vejam no e-mail, ele coloca essa palavrinha aqui, mail to, contato, arroba conectivo. Isso aqui no HTML a gente sabe que é um link que manda para e-mail, ok? Então, por exemplo, deixa eu salvar isso aqui, ó. Salvar como? Aula 5, vamos por aqui, ó. Exemplo 1. Vou salvar aqui. Tudo bem? Se eu der um F12, gente, ó, vou dar um F12 aqui, ó. Ele já joga para mim no navegador. Para eu já ver como é que está funcionando, o navegador padrão. Então, se eu clicar aqui, ó, faltou até um C ali, né? Vou arrumar porque eu não gosto muito de coisas faltando, né? Salvamos. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Vou clicar aqui, ó, ele abre o Outlook. Ok? Então, essa é a diferença do link de e-mail, né? Só tem essa palavra mail to, 2 pontos, e e-mail para onde vai. Então, vocês podem estar fazendo tudo de maneira visual aqui, ok? Vou apagar os links e vamos para frente. Âncora. Essa âncora aqui, ela vai para algum lugar também, é uma ideia de hiperlink, tá? Uma âncora. Vou dar um ok aqui. Percebam no código o que ele faz, ó. É um A, certo? Simplesmente um A. Não é mais utilizado isso aqui, tá, gente? Uma vez o que acontecia? Vocês utilizavam muito a âncora. Vocês deveriam, por exemplo, vocês estão visualizando um site lá e tem um link, né? Isso eles usavam muito para aqueles sites que tem muito conteúdo numa página só. Eles faziam isso muito antigamente. Então, você tem lá um menu no começo onde tem 5 opções. Você clica numa opção, ele desce a página até lá naquela opção. Não muda de página, ele vai até um local. Então, para isso que era utilizado as âncoras. Hoje a gente não usa mais, acaba fazendo isso com JavaScript, se precisar usar, né? Mas não, isso aqui não é mais muito usado, não. O HR, né? Ó, ele acaba colocando uma linha horizontal, é o HR, ó, percebam, né? Só que o que acontece? Ele coloca o HR e já joga um P, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Tá vendo? Ó? Já joga um P, vamos ver se apagou. Acredito que não, ó. O P ele continua ali. Então a gente tem que apagar, certo? Eu vou usar o design só. Tabela. A tabela particularmente é legal de usar assim. Quando é para fazer tabela, eu acabo usando, né? Você pode dizer quantas linhas e quantas colunas você vai querer. Então, digamos que eu quero 3 linhas, né, e 2 colunas. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Antigamente, nos padrões de desenvolvimento dentro de tabelas, né, hoje não se usa mais, a gente usa div, a gente usava muito tabela para fazer site. Então, o que acontecia? Você criava uma tabela, ó. Tá vendo? Ele criou a tabela para vocês. A tabela começa invisível, como toda tabela que eu mostrei para vocês, ela começa invisível. Ó. Clicando nas linhas da tabela, em alguma das linhas, ó, selecionei a tabela toda, eu posso estar modificando aqui, ó.
Alinhamento, eu quero que essa tabela esteja no centro, né? Preenchimento de célula, é o espaço, né? Aquele espaçozinho que a gente tem uma célula e outra. Se eu colocar 0, ele diminuiu. Vou colocar 0 aqui entre as células também, ó. Ele tira aquele espaço do meio, ok? Posso estar dando esse espaço. Borda, posso colocar 1 de borda, ó, ele faz a borda na tabela. 2, né? Ok? Então, sempre clicando numa das linhas da tabela, ele seleciona a tabela toda. Você pode estar diminuindo ela por aqui, ó, né? Diminuindo, aumentando o tamanho da tabela, tudo manualmente. Vamos selecionar duas aqui, ó, por exemplo. Selecionei essas duas células aqui, ó. Nós temos mais outras opções. Eu posso estar mesclando essa célula de cima, né? Vou mesclar a última também, ó. Só selecionar as duas células. Você clica em uma e arrasta, você selecionou as células. Aí, clicando dentro da célula, você tem outras opções também. Ó. Alinhamento, ó, no centro, né? Não sei se é cabeçalho ou cabeçalho. Vou colocar assim, cabeçalho. Vocês podem estar diminuindo, ó, tá vendo? Ó, o tamanho da coluna, a largura, ele mostra para vocês aqui a largura da coluna. Vou clicar aqui dentro, ó, ele já diz, a largura da coluna pode ser modificada por aqui também, 250, por exemplo, ó. Ele altera para vocês. O alinhamento dessa coluna separado, centro, por exemplo. Essa aqui, a linha esquerda, ó, a esquerda. Vamos alinhar esse aqui ao centro, tá? Então vocês têm o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Tá ok? Se vocês derem um enter, olha, depois do cabeçalho ele aumenta. A ideia, ó, eu vou alinhar ao centro agora aqui, ó, verticalmente no meio, tá? Como nós temos um P, ele não vai mudar nada, mas ó, quando eu apago o P, ele alinha no meio, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse cara aqui, ó, aqui também posso estar aumentando aqui embaixo, ó, certo? Então as tabelas eram muito usadas também para fazer o desenvolvimento, ó. Aqui o alinhamento, posso colocar o alinhamento vertical como superior, né? O texto vai aqui em cima, geralmente ainda colocava um menu aqui do lado, né? Você pode colocar outra tabela aqui dentro, ó. Vamos fazer uma tabela de 250, né? Com uma coluna só. Então, ok. Então, eu posso colocar um menu aqui dentro, ó. Home, empresa. Eu vi muito site que trabalha com tabela, né? A única coisa ruim disso, gente, é o seguinte, ó. 250, 250. Clicando aqui dentro, ó, eu já vou mostrar para vocês como é que fica isso, ó. Clicando aqui, eu posso já alterar o fundo, ó. Colocar um fundo para minha fundo. É só vocês clicarem dentro das células, vocês vão pegando o jeito de mexer com ela. Posso estar selecionando todas elas, ó. Clico no meio da célula e seleciono, posso dar um fundo diferente, ó. Ok? Posso selecionar todas elas também. Vou selecionar aqui o texto, ó. Mexer no CSS dele, vamos pôr a cor branca. Vamos dizer que é o link, né? Vamos pôr assim, ó, menu. Ok. Ah, tá. Não dá para usar uma tag, né? No HTML5, tá, gente? Então, o HTML5 acaba sendo uma tag, o menu é uma tag já padronizada. Então, no HTML normal vocês ainda não usam. Vamos por assim, ó, menu principal, né? Ou lateral, tanto faz. Ó, ficou branco, aí eu posso selecionar os outros caras aqui e mudar a minha regra. Ó. Tá ali, ó, menu principal. Menu principal. Ok? Mas vamos ver o seguinte, ó. Eu criei uma tabela simples, né? Vamos ver o código disso como é que fica. Olha, ele criou a tabela, criou aqui, ó, ficou aqueles minhas... Ele criou uma nova classe para mim, né? Com um menu principal. Atribuiu só a cor, depois eu posso estar atualizando por aqui, né? Mexendo, font, size 16, por exemplo, né? 16. Perceberam o que, ó? Perceba que toda vez que eu dou um enter no CSS, vocês vão ver no arquivo CSS, ó, ele aparece todas as opções para mim aqui. Border, né? Border left, border right, border top,
esses elementos bottom, né, que isso aqui serve para divs absolutas, cor, enfim, gente, todas as opções, float que a gente viu, font family, font style, font variantes, né, largura, alinhamento à esquerda, list style, nós vamos ver também na hora de fazer na hora de desenvolver o site lá, vocês vão ver como é que funciona. Enfim, percebam que há muita coisa aqui para vocês mudarem. Texto com sombra, né? Texto transform, vocês querem deixar o texto maiúsculo, minúsculo, alinhamento do texto. Então, o legal é que o Dreamweaver, uma ideia de desenvolvimento, ele faz isso. Ele vai aumentando para vocês aqui a possibilidade de vocês acharem, ó, certo? Então, por exemplo, eu vou pôr aqui um background image, se eu colocasse, ó, ele já dá a opção para eu procurar, ó, clicar aqui, já acho a imagem, ele já vai jogando ali dentro, certo? Mas a ideia é essa, ó, como ele cria as classes, pode estar mexendo aqui dentro também, né? Mas olha a tabela que ele criou, né? Largura, borda, alinhamento, cell spacing, né? Criou um P aqui dentro que eu escrevi lá, né? Cabeçalho. As linhas, né? A outra tabela que eu criei dentro daquela. Então o que acontece? Trabalhar com tabelas é fácil, né? Mas ele acaba deixando o código de vocês extremamente confuso. Isso que não tem nada na nossa tabela. Quando começar por imagens, começar por links, começar por coisas, isso aqui começa a aumentar de uma forma assim muito grande, né? Muito grande. Eu vou salvar isso aqui então. Opa, vou salvar isso aqui, ó. Vou dar um F12. Pra vocês verem como é que tá ficando lá. Ó, exatamente do jeito que a gente fez ali, né? Tabela fixa, né? Nós centralizamos ela no meio, tá ok? Gente, então o que aparece aqui no design basicamente é muito parecido com o que aparece lá. E vocês têm ainda a visualização dinâmica, né? Vocês clicando aqui é o que teoricamente vai aparecer lá no navegador. Vocês podem desligar a visualização dinâmica e ele volta para cá. Então é uma ideia bem interessante, bem grande, dá para desenvolver muita coisa. Vocês podem acostumar a utilizar ele, né? O painel CSS, ó. Temos aqui um painel CSS, ó, style, links, ó, onde aparece aqueles carinhas que nós criamos lá do lado, com as propriedades, ó, nós vamos estar adicionando propriedade por aqui, tá vendo? Ó? Painel CSS, text transform, vamos colocar um uppercase, né? O que acontece? Ele deixa tudo maiúsculo, né? Com exceção de ser cedilha que não tem suporte para o uppercase ali, né? A gente tem que acabar fazendo ele maiúsculo daí, ok? Então, gente, ó, vocês podem estar mexendo tudo por aqui, ó, o alink, mexendo. Então, cada classe, se eu for ali criar uma classe, por exemplo, no meu CSS agora, vou criar uma classe, um ID, né? Vamos criar um ID, textos, uma classe, né? Uma classe ponto textos. Criei uma classe aqui dentro, eu abro e fecho. O que acontece? Essa classe ainda não fiz nada, eu vou só salvar. Vou voltar aqui para o design, ó, tá lá a minha classe textos, ok? Posso estar adicionando propriedades tudo por aqui nela, não preciso estar lá escrevendo, né? Então, por um lado, o Dreamweaver, isso é coisa que o Aptana é mais complicado de fazer, que lá no NetBeans não faz, né? Então, por isso que o Dreamweaver é o cara que manda em todas as... nessa parte de desenvolvimento web, ele é uma das ferramentas mais interessantes, ele é muito importante, tá?